Gente, bom dia. Bom dia. Já estou feliz de ver que hoje a gente tem um pouquinho mais de pessoas do que ontem. E a tendência é essa. Eu lembro que aquela nossa última semana que fizemos aqui, né? Foi aumentando e o círculo foi abrindo, e quando chegou para os últimos 2 dias, foram só 5, né? Dessa vez são 10, e quando foi chegando lá para os últimos 2 dias, eu lembro que eu tive que ficar no meio do círculo, porque já não dava mais para ficar sentado. Isso é muito legal. Eu consigo perceber que esses dias que a gente passa juntos aqui, eles servem para reacender uma chama que às vezes ou já estava apagada ou já estava bem fraquinha. E momentos como esse ajudam a gente a voltar àquela chama que a gente sempre almeja ter na vida, da vida espiritual e tudo mais. E hoje nós estamos no 2º dia, e o tema de hoje é ilustrando o resgate. E eu creio que não tem assunto mais belo, mais profundo para falar da história da redenção, para falar de resgate, senão o santuário. É o que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria que vocês aí que estão com as suas jornadas fossem me ajudando lendo os textos que temos aí logo na introdução do tema. Dia 2, 7 de fevereiro, está aí ilustrando o resgate. Vou pedir então para que algumas pessoas me ajudem lendo. Posso começar por vocês? Então, por favor, Êxodo 25, versos 8 e 9. Ok? Próximo texto, vocês podem ler para mim, Números 9, 15 a 17. Ok, próximo então, Hebreus 9, 11 e 12. Ok, o próximo, Salmo 27, 4 e 5. Nós estudando sobre o santuário, claro que o verso introdutório sempre precisa ser esse de Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse é o verso inicial de toda a conversa. É Deus dizendo assim: eu preciso que vocês construam uma tenda, um lugar para eu ficar no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês. E isso para mim comparado a qualquer outro tipo de religião ou de religiosidade, para mim é uma coisa uma sensibilidade da parte de Deus muito diferente de qualquer outra coisa. É Deus dizendo assim: eu não quero que vocês venham me visitar aqui uma vez por ano num lugar, eu não quero que vocês estejam voltados para um lugar fazendo suas rezas, suas preces, suas orações. Eu não quero nada disso. Eu quero habitar no meio de vocês. Eu faço questão, mesmo sabendo que vocês estão num nível abaixo, mesmo sabendo que vocês são pecadores, cheios de defeitos e de falhas, eu quero estar no meio de vocês.
então eu preciso que vocês façam um santuário. O outro texto que lemos é falando sobre essa presença constante de Deus. Durante o dia, uma coluna, uma nuvem que protegia e que guiava o povo. Primeiro, uma nuvem que guiava, eu acho que simbolizava, antes de tudo, Deus guiando o seu povo no deserto. O povo que vagou durante 40 anos estava sendo guiado por uma nuvem, a presença de Deus ali, mas também simbolizava não só a guia de Deus, mas o cuidado de Deus. Porque imagina em pleno deserto o sol, de meio-dia, por exemplo, seus quase 50 graus, se não mais do que isso, e Deus então cobrindo com uma nuvem. Durante a noite o deserto é extremamente gelado, sensações aí térmicas negativas, e Deus guiando o seu povo com uma coluna de fogo, não só guiando, mas também esquentando o povo à noite. Então Deus mostrando o seu cuidado, dizendo que estava guiando o povo, e Ele estava ali graças ao santuário que o povo já havia construído. E lemos aqui também de Hebreus, mostrando por que santuário. Porque afinal de contas, se a gente for olhar friamente na letra, no papel, talvez muitos se questionem dizendo assim: mas pastor, santuário tá tudo bem, é muito bonito, é muito legal, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque afinal de contas a Bíblia, ela não vai passar de um livro, ela não vai passar de alguns escritos assim perdidos, se eu não conseguir tirar isso para a minha vida, se eu não conseguir contextualizar isso para mim. Se não serve para nada na minha vida, não serviu para nada. Só que tudo que está na Bíblia vai me servir para alguma coisa, tem que me servir para alguma coisa, senão não estaria na Bíblia. E essa parte específica de santuário, em Hebreus, mostra por que isso está na Bíblia, por que isso significa para a minha vida. Jesus é o sumo santuário de um santuário que está lá no céu. É o sumo sacerdote, de um santuário que está lá no céu. E aí nós vamos entender o que ele faz lá e o que isso tem a ver comigo. E por fim é Davi falando que ele queria habitar na casa do Senhor. Eu levava isso muito ao pé da letra quando eu era mais novo, porque eu lembro que quando os meus pais tinham suas brigas em casa, o meu pai tinha a chave da igreja, meu pai era diácono, ancião da igreja, enfim. Eu pegava a chave da igreja e ia correndo para a igreja. Meus pais estavam lá, pé de guerra, e eu ia correndo para a igreja. Na igreja tinha computador, minha casa não tinha. Eu colocava as músicas e tudo mais, e eu lia minha Bíblia em paz, sem nenhum som de briga, música. Eu ficava, gente, como que seria bom se eu morasse aqui na igreja? Tem até computador aqui, conversa fiada de adolescente, né? E aí Davi dizendo assim: como que seria bom habitar na casa do Senhor todos os dias, para que eu experimentasse a sua presença todos os dias. E aí nós vamos tentar entender, dentro dos escritos de Ellen White hoje, o que significa isso. Primeira coisa que precisamos entender, e é o que é o primeiro subtítulo do estudo de hoje, o plano para construir o santuário. Deus chega para Moisés, aí em Êxodo 25, e diz assim: Moisés, eu preciso que você construa um santuário segundo o modelo que eu te mostrarei. Bom, vamos tentar raciocinar algumas coisas. Deus quer que Moisés construa um santuário, uma tenda, mas segundo um modelo que ele iria mostrar. Ou seja, já tinha um modelo pronto aí para ele mostrar. Que modelo pronto era esse? Um santuário que já existia lá no céu. Tanto que se você ler aí a primeira frase desse subtítulo, está escrito assim: no monte Deus expôs perante Moisés uma visão do santuário celestial. Ou seja, para construir um santuário na terra, já existia um santuário lá no céu. Tem uma música que diz que havia uma cruz em Deus antes mesmo do Calvário. Forte isso, né? Havia uma cruz em Deus mesmo antes do Calvário. Existe um santuário, uma ideia de sacrifícios na mente de Deus desde a eternidade. Já existe um plano lá no céu dentro desse santuário. Então, primeiro, vai construir um santuário, mas segundo um modelo que eu vou te mostrar, e esse modelo é o santuário lá do céu, santuário celestial. E foi Deus quem idealizou esse modelo, segundo está escrito aí nesse segundo subtítulo. Deus idealiza, mostra para Moisés e diz assim: olha, você vai começar a construir dessa forma, o povo vai trazer oferta. E o que me chama a atenção, quando o povo começa a trazer ofertas para a construção do santuário, tecidos, ouro,
dinheiro mesmo em si, e vai trazendo um monte de coisa, que chega uma hora Moisés tem que dizer assim para o povo: gente, tá bom, chega, não precisa trazer mais não, já saturou, já tem para dar e vender, já tem para sobrar aqui, não precisa mais. Eu fico imaginando, Leila, daqui a um tempo a gente construindo o nosso espaço, o nosso lugar para a nossa comunidade, e dizendo assim: gente, chega, não precisa trazer mais não, chega de oferta, já tá bom. Já imaginou isso? Que coisa linda. Aí tem que dizer para o povo: não precisa trazer mais não, chega, vocês já trouxeram muito. É uma coisa assim de um desprendimento daquele povo, porque pensa bem, eles estão no meio do deserto, eles estão indo para uma terra que eles ainda iriam morar, para recomeçar uma nova vida, construir casa, construir um monte de coisa, e eles deram de um tudo para a construção do santuário, a ponto de Moisés dizer: gente, chega, tá bom. Então Deus idealiza, o povo traz oferta, e então o santuário é construído, e era de uma glória impressionante, de detalhes que a Bíblia traz. E Ellen White, aqui nesse texto que traz aqui no livro Patriarcas e Profetas, especificamente na página 349, ela diz que a glória desse santuário era esplendorosa, a ponto de uma pessoa que entrasse no santuário, ela veria a cortina, e aí o ouro do candelabro de ouro ali refletia na cortina, e era um negócio assim que a pessoa que entrava ali ficava de queixo caído com a majestade do lugar. E ainda traz mais detalhes, né? As cortinas bordadas com os anjos e tudo mais. Imagina você entrando num lugar desse, e lembrando que tudo isso é baseado num santuário que já tem no céu. Então tem toda essa glória. Só que o principal não estava dentro do santuário, o principal acontecia fora, logo na porta da tenda. E na porta da tenda, só para que você tenha uma visão aí na sua mente mais ou menos como que funcionava, a tenda ela tinha 2 cômodos, 2 compartimentos. A primeira parte era o lugar santo, onde tinha ali o candelabro, tinha a mesa de pães, tinha a mesa de incenso e tudo mais, e tinha uma cortina dividindo os 2 cômodos. Então a primeira parte que você entrava era o lugar santo, e a segunda parte era o lugar santíssimo. Só podia entrar nessa primeira parte, o lugar santo, o sacerdote. Na segunda parte só entrava o sumo sacerdote, e entrava só uma vez por ano no lugar santíssimo. No lugar santíssimo tinha uma caixa, um caixote banhado de ouro, e esse caixote tinha dentro dele as tábuas dos 10 mandamentos, uma porçãozinha do maná e a vara de Arão que floresceu, simbolizando algumas coisas muito importantes para o povo. Primeiro, os 10 mandamentos, que era a lei de Deus, o caráter de Deus, simbolizada naquelas tábuas. Tinha o maná, simbolizando Deus cuidando do seu povo no deserto, e tinha a vara de Arão, simbolizando o milagre de Deus mesmo em meio ao deserto. E em cima tinha uma tampa que cobria essa caixa. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins ou 2 anjos com as asas voltadas um para o outro, que era a tampa, que era chamada de propiciatória, essa tampa. E ali no meio das asas, 2 anjos, Deus se manifestava com uma luz muito intensa, forte, que a gente conhece hoje em dia de Shekinah, a glória, a manifestação da presença de Deus. Deus se manifestava ali uma vez por ano, no dia da expiação, ou no Yom Kippur, chamado então no hebraico. Nós vamos entender isso com mais detalhes, mas veja bem, cada parte dessa era extremamente importante dentro do santuário, mas o mais importante acontecia na porta da tenda, que era no pátio, que tinha um altar de sacrifícios. O que acontecia ali? Todo dia você, mero pecador, tinha que trazer a sua ofertinha pela manhã e pelo finalzinho da tarde, um cordeirinho inocente, puro, tadinho, que não sabia nem o que estava acontecendo. Esse cordeirinho vinha, você colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeirinho, significando que você estava transferindo o seu pecado para aquele cordeiro. Vinha o sacerdote, cortava o pescoço do cordeiro, aparava o sangue com uma bacia e então levava o seu sangue para dentro do santuário.
o sangue daquele cordeirinho, levava o seu pecado para dentro do santuário. Então o sacerdote molhava a ponta dos dedos naquele sangue e aspergia na tenda. Então pedia: Senhor, o João Vitor trouxe aqui a sua oferta de sacrifício, perdoa o pecado do João Vitor? E então aspergia aquele sangue. O sacerdote voltava e dizia que o pecado estava perdoado. Mas veja bem, por que tudo isso? Por que um cordeirinho inocente e tudo mais? Cada vez que você levava um cordeirinho, o povo compreendia, tinha algo maior por trás de tudo isso. Eles entendiam: daqui pouco tempo vai vir alguém inocente que vai morrer pelo meu pecado, assim como esse cordeiro inocente morre pelo meu pecado. Então eles entendiam: em breve vai vir o Cordeiro de Deus verdadeiro. Tanto que João Batista, quando está lá batizando um monte de gente, aí vê Jesus vindo para ser batizado, fala assim: ó, aquele ali, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo o que acontecia no santuário apontava para Jesus. Gente, olha, o que está acontecendo aqui é só um símbolo. O povo entendia isso. O cordeiro apontava para o Cordeiro Jesus, que morreria inocente pelos nossos pecados. O pão que estava ali dentro da tenda simbolizava Jesus, o pão da vida. O candelabro que ficava aceso 24 horas por dia apontava o serviço de Jesus Cristo hoje por nós no santuário lá no céu, que não para, é 24 horas por dia. E aí tinha o incenso, simbolizando a intercessão de Jesus, do Espírito Santo por nós hoje, sem parar, as nossas orações que sobem como incenso ao céu. Então tudo apontava para Jesus, tudo mostrava, é Jesus. A função principal era do sacerdote, matava o cordeirinho e então intercedia por nós lá dentro. Ele entrava no lugar santo, mas tinha uma vez por ano em que o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, e era assim um dia muito especial, porque o povo entrava em jejum. O sumo sacerdote entrava ali, e ele entrava, o espírito de profecia diz isso, ele entrava com uma corda amarrada aqui na sua perna, e na beira da sua roupa tinha alguns sinos, alguns ornamentos que faziam barulhos. Então ele entrava, e se ele ficasse um pouquinho mais lá dentro, o povo já ficava agoniado lá fora. Alguma coisa está acontecendo com o nosso sumo sacerdote, porque ele entrou lá para interceder por nós, e se ele ainda não voltou, ou ele foi fulminado pela glória e pela presença de Deus, ou o nosso pecado não está sendo perdoado, porque ele entrava ali para que o santuário fosse purificado. Porque pensa bem, durante o ano todo o sacerdote entrou ali e aspergiu o sangue. Ou seja, o pecado seu, ou o pecado de todo mundo, estava ali ainda no santuário. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, lá na glória de Deus, Deus baixava com a sua glória ali, o sumo sacerdote entrava naquele lugar e dizia assim: Senhor, hoje é o dia de purificar esse santuário, o pecado do povo está aqui, perdoa e limpa esse santuário, perdoa o pecado do povo. Então Deus dizia: está perdoado. E ele voltava, o barulhinho ali, o povo ficava em extremo silêncio para ouvir se o sumo sacerdote iria voltar mesmo. O barulhinho fazia, então o povo entendia: Deus perdoou o pecado. Mas enquanto o sumo sacerdote não saía dali, eles ficavam em extrema tensão. Será que o nosso pecado foi perdoado de fato? Será que o santuário foi purificado de fato? E então, quando o sumo sacerdote voltava de lá de dentro, sorteava-se então entre 2 bodes, um servia para o sacrifício, o outro então o sumo sacerdote colocava a mão sobre ele, e todo o pecado era transferido para aquele bode. Aquele bode então, chamado bode emissário, era levado para um lugar bem longe no deserto, simbolizando a extirpação ou o fim do mal, o fim do pecado no meio do povo de Deus. O que isso representa? Representava um dia, depois do milênio, que nós viveremos 1000 anos lá no céu, representa então que o pecado vai ser exterminado depois dos 1000 anos de uma vez por todas, onde Satanás, seus anjos e todo o mal, todo o pecado será extinto de uma vez por todas. Você consegue compreender que tudo no santuário é um símbolo do nosso resgate? Hoje, Jesus Cristo está lá no céu, como nosso sumo sacerdote no santuário lá. E o que acontece toda vez que você comete um pecado? Acontece o nosso resgate.
Você chega diante de Deus e diz assim: Senhor, estou arrependido do meu pecado, me perdoa. Pela fria lei, Deus iria dizer assim: meu filho, o salário do pecado é a morte, não posso fazer nada por você, você cometeu o pecado, e aquele que pecar, esse vai ter que morrer. A Bíblia diz isso. E aí entra o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, porque o papel do sacerdote e do sumo sacerdote é interceder pelo povo. Aí entra nessa hora o nosso sumo sacerdote dizendo assim: Pai, o nosso advogado lá no céu, Pai, eu sei que João Vitor precisa pagar pelo pecado dele, mas perdoa o pecado dele, eu já paguei o preço, eu já morri no lugar dele. Se o salário do pecado é a morte, eu já o resgatei, eu já paguei o preço, libera o João Vitor. E aí Deus olha para mim e fala assim: João Vitor, vai em paz, seu pecado está perdoado. O nosso resgate, porque o nosso sumo sacerdote está trabalhando por nós lá hoje. E é incrível você perceber que Jesus no santuário, ele foi o cordeiro, ele foi o sacrifício, ele já foi sacerdote e hoje é sumo sacerdote. Jesus é tudo. Jesus, ele é o nosso resgate, ele é o nosso resgatador. Portanto, não há ilustração melhor do resgate do que o santuário. E por fim, no último tópico que tem aí, a habitação de Deus com a humanidade, a primeira frase me chamou muita atenção, porque diz assim: o santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Hoje lá no céu é o lugar, é o centro, é o lugar principal da obra de Jesus em nosso favor hoje. O que Jesus faz por nós acontece hoje no santuário lá no céu. Se não fosse pelo santuário, se não fosse por essa habitação de Deus lá no céu, não haveria sentido nenhum a nossa salvação. Então toda a obra de salvação acontece lá. É importantíssimo nós entendermos, principalmente como adventistas do sétimo dia, entendermos o que é santuário, o que deixa de ser, o que simboliza, por que aconteceu tudo isso aqui na terra, num santuário aqui na terra, e o que acontece lá no céu. É a doutrina distintiva da igreja adventista. Nenhuma outra igreja entende santuário como nós entendemos. E nós entendemos que hoje existe sim, segundo Hebreus capítulo 9, capítulo 7, que existe um santuário lá, e existe um sumo sacerdote que intercede por mim e por você. Se não fosse o que Jesus está fazendo por nós lá, não haveria sentido a nossa salvação. E hoje só existe salvação para nós, porque temos um advogado lá no céu, temos um sumo sacerdote no santuário lá do céu. E que nós, em cada momento em que precisarmos de um resgate, possamos lembrar: existe um sumo sacerdote no santuário lá do céu. Que Deus te abençoe. E eu espero que não só tenhamos isso na mente para nós, mas que tenhamos isso em mente também para o resgate de outras pessoas que precisam de nós. Hoje a Bruna já falou, o nosso motivo de oração é que as nossas 10 horas de jejum e oração, que amanhã possa servir para o início de um reavivamento em nossa comunidade. Que a gente não se esqueça dos nossos 5 amigos e não se esqueça também de orar pelo nosso amigo afastado. São 2 motivos especiais que vamos carregar durante esses 10 dias. Por 5 amigos e por um amigo que está afastado. Mas tem uma atividade missionária que está aí. Não se esqueça. Entre em contato com o seu amigo afastado e diga assim: amanhã eu posso visitar você em que hora? Porque a ideia dos 10 horas de jejum e oração amanhã não é que a gente passe o dia todo aqui na comunidade, mas a ideia das 10 horas de jejum e oração é que a gente venha para o culto, adore a Deus, mas à tarde saia para visitar esse nosso amigo afastado. Então converse com ele já hoje e diga assim: que hora que eu posso passar para te visitar amanhã? Que a gente possa fazer de fato da oração, ou 10 dias de oração, durante esse período agora, algo mais prático do que teórico. Não só estar orando em mente, mas ir para a prática. É orar e ir para a ação também. Que Deus nos abençoe. E a minha pergunta é: quantos desejam aceitar o que Jesus faz por nós lá no céu hoje, como nosso sumo sacerdote, como nosso Salvador, como nosso resgatador? Quantos gostariam de aceitar isso hoje? Amém. Louvado seja Deus. Podemos orar juntos por isso? Vamos orar. Querido Pai, entender o que aconteceu no santuário no passado nos faz entender o que acontece no santuário lá no céu
hoje. Obrigado porque temos um sumo sacerdote, o nosso advogado Jesus Cristo, que intercede por nós. E nessa hora queremos lançar mão disso e aproveitar para dizer: Pai, perdoa os nossos pecados, nos resgata mais uma vez das nossas falhas e dos nossos erros. Precisamos disso e te agradecemos porque temos hoje a oportunidade de estar diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, que foi o Cordeiro, e obrigado porque Cristo hoje é o sumo sacerdote. Nós queremos, ó Deus, orar por 5 amigos que ainda não Te conhecem, ainda não entendem a verdade de um Jesus que morreu por nós. Nós queremos apresentar essa boa notícia de salvação para eles, mas existe um amigo nosso, pelo menos, que se encontra afastado, e nós oramos por ele nessa hora, e que amanhã, durante as 10 horas de jejum, nós possamos como comunidade estar visitando essas pessoas e fazendo com que essas pessoas entendam a importância dela para o Senhor, para a comunidade e para o reino eterno de Cristo. Fica conosco durante esse dia e nos acompanhe. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.